Olá, bem-vindo ao seu curso 1 de Euclides, que vai falar sobre a proposição 1 a 6 de Euclides, comparando ao signo arqueológico. Olá, essa é então a sua segunda aula do curso 1 de Euclides, Santo Grau. Nós estamos falando sobre o Santo Grau, para podermos então compreender este objeto que é o referencial inercial de Sir Isaac Newton, por exemplo, nas suas relações com a obra Elementos de Euclides, da proposição 1 à proposição 6. Como na aula anterior foi apresentado para vocês esta leitura mais complexa do signo arqueológico, veja que agora aqui nós temos vários cortes e proporcionalidades relacionados aos seus números fixos: 3, 6, 3, 5, 2, 4, 2, 5, ao qual, como explicado na aula anterior, tendo cada quadrante o valor 25, 25 e 25, nós temos então na terça parte desse quadrado maior o valor 75. 5 ou 0,5 ou 50, mil, milhares, milhões é sempre a representação da curva. Porque veja bem, aquela onda que está aqui na parte de cima, né, desse limite, dessa linha horizontal 5, quando ela extrapola essa linha para baixo, ela então se curvou em uma linha horizontal 5, por assim dizer, tá? Olha a representação aqui, a mesma onda, só que espelhada. Veja que essa ideia espelhada, essa mesma onda espelhada aqui embaixo, nesse limite 5, 5, nós então temos numa outra perspectiva de leitura do signo arqueológico. 3, 5, 2, desse arco e dessa leitura que nós chamamos de leitura euclidiana e que nós vamos explicar mais à frente, é espelhado em 3, 5, 2. Aquela onda que está nesse arco 5 por 6, agora ela se manifesta nesse arco 4 por 5. Sendo que 6 para 5 é mais 1, 4 para 5 seria então menos 1, na condição de leitura modular. Muito simples. Esse é um signo arqueológico que traz todo esse verbo perceptivo. E quando nós então analisamos ele, a realidade, né, a nossa realidade, que é o mundo do sensível, quando nós comparamos essa trigonometria, essa expressividade que está nesse objeto arqueológico, nós começamos a perceber que os fenômenos, como vocês vão entender, eles se mantêm parecidos a esse pulso. Esse pulso, eu, Rainha do Sul, classifico como sendo taxonomia sistêmica. Aquilo que Aristóteles ocultou junto com Platão em sua República, somente dando na tábua da metafísica a taxonomia classificatória da coisa, do universo. Que é esse sempre o jogo para corromper o módulo e manter aprisionado a perceptiva do homem e protocolar então a ciência e mundial. Outro detalhe importante a se entender aqui é o valor 7, tá vendo? O valor 7, nessa estrutura básica do signo, indica que aqui o valor 7 é o limite,
é o limite nuclear desse sistema de valores fixos internos. 70 vezes 7 ou 7 vezes 70 é o limite do pecado, conforme o manuscrito bíblico que carrega esse signo arqueológico, essa taça, esse cálice carregado por Jesus Cristo. Logo, todo fenômeno tem um limite em si mesmo. O meu corpo tem um limite. Se eu como demais, que é a gula física, e que se torna pecado, esse meu corpo ele vai se quantificando. Eu estou enchendo aqui de alimento nuclear, certo? O meu corpo. Então ele vai aumentando, mas mesmo no aumento do meu corpo ele tem um limite. Pode ver que a obesidade mórbida, assim, absurdamente extremada na corda, mata o corpo. E por isso que então a gula nessa condição física se torna assim um pecado, porque é destrutivo ao corpo. Aí nós temos então também a questão das semânticas, né, que seria tipo as coisas mais relacionadas à moral, né, a condição do homem em si, que é então a ganância, né, que é um tipo de gula também sobre aqueles desejos, tolo de quem ouve então o coração. É por isso que Provérbios diz isso, né? O problema dos desejos em excesso na corda. Então essa condição de limite no sistema, no campo de análise, que também traz, porque ele é o grau da ciência e o grau da espiritualidade, tá? É importante compreender esse limite. Então, com base nessa agora leitura, voltando a essa leitura mais complexa, nós entendemos que 70 está exatamente aqui, ó. 70 está exatamente aqui, ó. Tá? Aqui então é o limite. E aqui, o limite do limite, que é os tais 5 que faltam. E exatamente aqui, se eu ganho mais 5, eu entro na corda horizontal 5, 5, 10, que tanto 5 mais 5 é 10, como 5 menos 5 é 10. Então aqui eu me anulo ou não. Seria essa a ideia. Então, a priori, de 70 do limite, eu crio um a mais no campo, nessa curva de 0,5, mas que na verdade é o início de uma convergência. E uma vez convergindo, eu estou ali naquele módulo de 83, já numa condição nova de pulso e trino, porque agora quem vai ser preenchido é esse quadrado, depois desse quadrado, na sequência, esse quadrado e esse quadrado. E sempre a quarta parte, nesse caso, se torna então o sistema de fluxo de controle. Porque aqui agora nós atingimos o valor 70, e que é também 75, neste quadrante. E então ocorre no campo um sistema de retroalimentação, essa é a perceptiva de leitura, no corpo de si mesmo, liberando energia e recebendo energia. Por isso que Descartes vem falar da importância do pulso do coração, porque da mesma forma que o coração pulsa 3 vezes, 3 batidas, este objeto arqueológico, ele explica então a nossa cosmogonia em um mesmo tipo de pulso de base, ok? Tum, 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 novo pulso do coração. Tum, 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 novo pulso do coração. Tum, 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 tá? Então aqui a gente já tem um padrão. Se o pulso começa, que é interessante essas análises do signo, tá? Se o pulso começa aqui, então, tum, 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 tum. Então, sempre aqui e sempre aqui será o final desse pulso tridimensional. Se o pulso começa aqui, tum, 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 sempre aqui e sempre aqui. Então, é um padrão já que a gente tem também de leitura sobre o módulo, tá? Mas o importante é entender essa relação espelhada de cima, de baixo, de lado, do outro lado, como a gente apresentou. Então, nós, através desse campo aqui, através então dessa leitura mais complexa, resgatada da história dialética, não é uma ideia, uma viagem, né? uma imaginação da minha parte, né? E junto àqueles clássicos não corruptores que conhecem o signo arqueológico, expõem ele ao povo, como Sir Isaac Newton, Giordano Bruno, Pitágoras,
Euclides, Anaximandro, Sócrates, Jesus, os discípulos e tudo mais. Vamos então explicar uma outra condição de leitura e a gente vai representar isso na lei de Gauss. Lembrando que eu apenas dou a pontinha do iceberg da representação do campo e como Gauss, compreendendo este campo arqueológico, ele então desenvolve o seu paradigma e o protocola. O transcreve é um tipo de letra ao qual você recebe o protocolo desse paradigma, mas nunca sabe de onde realmente se manifestou e de onde ele tirou toda essa leitura, tá bom? Mas antes disso, vamos compreender a Arca de Noé, que é importante. Nós temos então aqui a representação do signo arqueológico, tá vendo? Os seus números fixos dos raios 63524253 e o seu centro 10 na relação de um quadrado e um sistema circunferencial ao mesmo tempo, sendo essa circunferência o limite do seu núcleo. E aqui o valor de cada raio e conforme as distâncias, conforme análises de Kepler, tá? Então a gente vai estar analisando aí uma relação newtoniana e de Kepler ao mesmo tempo sobre o objeto. Então primeiro eu vou explicar o quadrado da distância rapidamente de Newton, que exprime a condição de entendimento das forças, porque a lei de Gauss vai envolver esse entendimento, né, do quadrado da distância. Lembrando que ao mesmo tempo na leitura, sendo aqui uma força 3, nós temos uma distância 3 também na leitura modular deste objeto arqueológico, tá bom? Então nós temos aqui uma relação já dupla, né, entre distância e força, iuna, tá? Na leitura da coisa. A coisa mesma de Hegel, que é o referencial inercial de Sir Isaac Newton, que é super importante de entender isso. Então nessa condição de leitura, entendendo o quadrado da distância, a gente também vai, para poder entender as relações de representação de Gauss, tá? Dentro desse objeto arqueológico, ao qual os expertises, a partir desse entendimento e dessa relação, vão conseguir organizar toda essa base incongruente da nossa relativa ciência baseada em Aristóteles, corruptor dessa verdade arqueológica. Então eu estou aqui, eu sou filósofa teorética, nessa condição demiúrgica, por assim dizer. Eu estou aqui para colaborar e mostrar a plataforma para que os expertises das áreas se desenvolvem. Vocês vão ver que na proposição 1 de elementos, por exemplo, geólogos vão conseguir, através do entendimento modular da força e do movimento daquele sistema, da proposição, só da proposição 1 de elementos, vão conseguir perceber que há a possibilidade, sim, de dentro do sistema da Terra, prever terremotos, tá? Então é isso que é importante a priori, tá? Compreender essa condição, o campo de análise, que é o próprio espaço de Hilbert, o referencial inercial de Sir Isaac Newton, a coisa mesma de Hegel, o objeto a priori de Kant, que deixou de ser mistério. Então note que 7 aqui é o limite, certo? E que a soma de 3 mais 5 mais 2 mais 4 mais 2 mais 5 mais 3 mais 6 é representativamente um valor de uma constante 30, ao qual quantificado nós temos então o valor da velocidade próximo à velocidade da luz, sendo a velocidade da luz 299, 000, etc e tal, então 300, 000, como mostrado na aula anterior, é então a expressão da luz contínua, e que a gente vai provar que ela nunca é contínua, tá? Ela é oscilante em si mesmo, na verdade. Além de ser variada, ela é oscilante. Sobre a variação da luz, nós conseguimos essa condição através da tabela de Fermat, que participou da Academia de Mersenne e que se tornou mistério propositalmente para não se entender esse módulo também, mas que nós não vamos fazer nesse curso, tá? Se vocês quiserem e tal, um curso especificamente sobre isso, dá uma comentada e a gente procura então elaborar um curso especificamente sobre a tabela de Fermat. Então vamos ao quadrado da distância de Newton, mas antes do quadrado da distância de Newton, vamos compreender a Arca de Noé simbolicamente. Então percebam uma coisa, o que nós temos aqui na representação do signo arqueológico? Nós temos um andar, 2 andares, né? 3 andares,
uma coluna, duas colunas e três colunas. Exatamente como é construída a Arca de Noé, de 3 andares, né? E 3 colunas. Consequentemente, nós temos junto a essa condição expressiva agora da Arca de Noé, simbolicamente, tá? Conforme a arqueologia e alegorias, a gente tem agora a condição de Dante Alighieri explicando o 510.5. Perceba o seguinte, que sendo aqui uma coluna, aqui outra coluna e aqui a terceira coluna, e eu zerando todos esses números do elemento, do fixo, do signo arqueológico, e só deixando esse valor 5, eu tenho o valor 500. Então logo eu tenho o valor 500. Aí o valor central 10 e o valor isolado desse lado 5. Então aqui está o 510.5 de Dante Alighieri expresso na sua obra A Divina Comédia. Vamos dar uma olhada? 42. Nada os estorva, nem seu curso altera. 510.5 prenunciam que o céu manda a punir a depravada e o gigante, ambos juntos delinquiam. Então aqui na verdade, né, e como ele fala de esfinge e Temis, nós temos então um tipo de profecia e que acompanha o próprio Apocalipse como profecia. Pois a depravada e o gigante são aquelas duas estruturas entre prostituta e dragão que construíram um universo baseado na mentira, ocultando a verdade do 510.5 e na própria arqueologia, na história da civilização dos homens, e que na verdade é o próprio homem aprisionando o outro homem, tá? Nessas condições nazistas alemãs que hoje são consideradas assim na linguagem, mas que lá atrás tinha o nome de Ordem da Serpente, entre outros vários nomes aí, representando o tipo do homem que corrompe essa verdade, tá bom? Por assim dizer. Então, comunista, tudo, entende? Tudo que deturpa a verdade para um povo, tá? Então, a gente precisa realmente acordar. Bom, voltando então ao nosso objeto, então nós temos o entendimento agora desta realidade do próprio objeto na história dialética e uma leitura então que eu chamo de euclidiana da coisa, tá? A leitura euclidiana é sempre a metade do objeto que é espelhado aqui. Dentro dessa condição, nós temos já o corolário 1 de Sir Isaac Newton que descreve a relação de forças desse objeto exatamente aqui, ó, nessa expressão do paralelogramo que é entre 5, 5, 64 e 46 invertido. Tanto o paralelogramo poderia ser 5, 5, 6 por 6 ou 5, 5, 4 por 4 na leitura do objeto, tá? Mas independente disso, então, o paralelogramo é essa relação 5, 6, 5, aqui pode ser 6 ou 4, e 4, 5, aqui meio 4, 5, tá? Então seria 4, 4 ou 6 por 6, ok? Então paralelogramo é essa relação aqui, representativa, 6, 5, 4, 5, aqui tá o paralelogramo, certo? Aonde o corolário 1 explica que as forças em separado é esse valor 3 e 2, que nasce da divisão de 4 e da divisão de 6 da vara dessa haste vertical do sistema, tá? Para um sistema contínuo aqui, ok? Então o corolário 1 de Newton explica a existência desse objeto também na arqueologia dos fatos, tá? Isso que é importante. Voltando então à condição da nossa imagem aqui e da condição da Arca de Noé, tá? Numa leitura euclidiana agora, tá? Que é a leitura aqui, ó, desse triângulo, desse retângulo, tá? Nós temos então, além de ter a hipotenusa aqui, ó, tá? Do Teorema de Pitágoras, da escola pitagórica, na relação 3, 4, 5, sendo 5 o valor da hipotenusa aqui, ó. Olha aqui o triângulo retângulo aqui. Então, o Teorema de Pitágoras, ele tá nessa leitura aqui que a gente chama de leitura euclidiana e que é o triângulo retângulo aqui, ó. Ó o triângulo retângulo aqui, tá? Do Teorema de Pitágoras, com base nos primeiros números da escola pitagórica do Teorema 3, 4, 5, que se tornou propositalmente mistério, tá? E por hermética, místico, corrompendo toda a leitura aí arqueológica. Né? Importante, isso daqui eu só estou colocando para que você entenda mais ou menos as condições de leitura da coisa. Então aqui, ó, por exemplo,
nós temos a metade, na verdade, de um equilátero. Aí no curso a gente vai compreender essas condições na leitura também euclidiana da coisa. Então, Pitágoras e Euclides tinham uma relação intrínseca na leitura desse módulo arqueológico, que é o signo arqueológico, a futura taça carregada por Jesus Cristo, defendida pelos verdadeiros eleatas, órficos, estoicos e sofistas na história dialética, reclamada por Werner Jaeger, né? Porque Werner Jaeger, na verdade, na Paideia, reclama para que seja resgatado o verdadeiro sentido, né, desses sofistas na história, que também foi corrompido na perceptiva e pela filosofia e história, tá? Tudo proposital para que o homem não tenha, então, conhecimento desse objeto. Bom, que é a taça de Jesus Cristo, tá? E que foi morto junto aos seus discípulos, trazendo essa verdade a um povo, contra um poder sempre corruptor de homens. Então, o que a gente tem aqui? Na condição de Arca de Noé, entendendo essa metade espelhada do signo arqueológico, a gente pode ler aqui tanto 50 como 51. Isso é importante agora na perceptiva, que nós vamos ver que no módulo escalar, esse módulo escalar relacionado intrinsecamente com Gauss, nós vamos então estar lendo através do valor 51, 51, tá? Mas, utilizando o valor 50 da leitura, porque aqui é o alfa e ômega, essa expressão da corda agora, a ampliação da corda, criando esse retângulo, tanto pode ser 50 como 51, tá? Nós entendemos então que nesse movimento da arca, né, porque ela mingua e se anula, ou muda de direção, né? Ela mingua e se anula, e ao mesmo tempo ela se expande. Mingua, se expande, mingua, se expande. Esse movimento aqui, ó, a gente vai ter na proposição 18 de Euclides. É uma coisa maravilhosa, tá? Do sistema, porque Euclides explica como se lê esse sistema, entende? Então, o que nós temos aqui? Nós temos 50, 51 ou 0. 50, 51 ou 0, tá? É isso que é importante entender. Então, considerando 50, cada quadrante vai ter o valor 25. E nós entendemos, então, na representação, que aqui é o valor 75. Mas veja que leitura maravilhosa e interessante. Se nós dividirmos, ao contrário de 50, por 2 quadrantes de cada lado, porque esse valor 5 ele vai representar esses 2 quadrantes, então é 50 dividido por 2, é 25 o valor de cada quadrante, e aqui é o valor 75. Se nós então considerarmos 51 dividido por 2, a gente tem 25,5. E o vírgula 5, nesse caso, do santo grau, nada mais é do que a curva, a convergência sempre do sistema, e que a base é esse ponto aqui da corda, tá vendo? Aqui, ó, exatamente aqui, ó, tá? Da corda. É a convergência, convergiu. Então, o quadrante 25,5 passou para cá. 25,5 passou para cá. Olha que fofo, né? E na condição de leitura 51 dividido por 2 de 25,5, 25,5 vezes 3 é 76,5. Então, ele extrapola 75 na leitura. Ele extrapola aqui o 75 na leitura, que é esse limite em 5, e começa a usar então esse novo quadrante, comprovando então essa ideia de pulso, dessa taxonomia sistêmica da coisa, do módulo, ok? Na condição 510.5 de Dante Alighieri, nós percebemos o quê? Que 5 é uma coluna e que esse sistema alfa e ômega é ao mesmo tempo 0, 1 ou 10 no sistema. Logo, ele é uma coluna ou 2 colunas em si mesmo, se intercalando, como uma relação eletromagnética, formando um campo, mas é um campo aberto, né? É uma miragem da coisa, 2 coisas se sobrepondo ao mesmo tempo e criando uma abertura aí na condição de espaço. E é exatamente aqui que tem o halo do sistema, ou a ideia de Einstein-Roses, ou a ideia do infinito de Zenão, que a gente vai provar bem de leve nessa condição escalar, e com base em Gauss. Então, eu acredito que já esteja bem entendido essa expressão,
Porque eu estou aqui para colaborar com os expertises, tá? Então, sejam bem-vindos, né? E espero que isso realmente ajude vocês a melhorar as condições da nossa ciência corrompida hoje mundialmente, tá? E não se esquecendo de resgatar essa espiritualidade dos clássicos que sempre trouxeram a verdade para nós e passando essa verdade para o outro, né? Bom, então, na condição de Gauss, o que a gente tem aqui de importante?